Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 68 do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não conhece ainda, ele é um podcast focado no mercado de agritechs, onde nós falamos com os founders, startups, CVCs, corporate venture capitals, corporates, todos focados no agronegócio. Boa tarde, Kima. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Hoje nós temos um grande desafio aí, algumas gravações pela frente, mas acho que a gente vai se divertir. Pessoal, não podemos esquecer de lembrá-los que este podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje nós temos uma pessoa muito especial para falar com a gente, falar um pouquinho do mercado de Venture Capital, de como funciona todas as estruturas de investimento dentro desse mercado e também falar um pouco do que ele investiu no mercado agro, né? Boa tarde, Renato Ramalho, tudo bem? Boa tarde, Rodrigues, boa tarde, Guilherme. Bom ver vocês novamente aí. Vamos lá se divertir nessa agenda boa. Maravilha. Pessoal, o Renato Ramalho, ele é o CEO da KPTL. É um fundo focado aqui no mercado de Venture Capital que investe é agnóstico, né, Renato? É uma gestora. Assim, só para te corrigir já de largada, a Capital é uma gestora e legal. A gente faz gestão de alguns fundos. Legal. Alguns fundos são agnósticos, outros fundos são setoriais, mas o agro está presente desde o primeiro fundo nosso de 2006. Legal. Pô, então você está bastante tempo no mercado. Já. Eu sou o cara mais antigo do agro do Brasil. É isso aí. É isso aí. E entrando nesse quesito aqui, Renato, como que foi a sua chegada nesse mercado e a criação da KPTL, cara? Bom, história tradicional eu vim do interior, fazer faculdade de primeira linha em São Paulo. Legal. Aqui namorei, casei, formei, constitui família e cá estamos em São Paulo. Minha família continua no interior, em São José dos Campos, onde todos estão lá, meus pais, meus irmãos. Bom. Mas profissionalmente passei por algumas agendas importantes e acho que me ajudaram a constituir capital. Passei por banco, passei por Dow Química, depois passei pelo comecinho do Banco Santander aqui no Brasil. E depois eu trabalhei muito tempo no setor elétrico, na privatização do setor elétrico pelo grupo AES, empresa americana. Sim. Então toda a parte, né, de privatização das distribuidoras, geradoras, investimentos em transmissão, termoelétricas, eu acompanhei bastante dentro das áreas financeiras dessas companhias. E para trazer a pauta para cá, em 2000 a AES começou a investir em telecom, né? E acho que o grande diferencial entre energia e telecom, sim, pelo menos até aquela data, era um mercado monopolista, onde os clientes são cativos, pertencentes àquela geografia, né? Todo mundo que estava em São Paulo tinha uma única fonte de consumo de energia, etc. Então é um business muito mais de infra, regulado, etc. E quando a AES começou a investir em telecom, fui que eu entender, né, por que tanta fibra ótica sendo instalada pelo planeta, o que é esse negócio de dados, o que está acontecendo com a internet, o que isso vai mudar na vida das pessoas. E você entende o dinamismo do setor, né? E aquilo me encantou. Em 2003 eu saí, fiz uma passagem rápida pela EDP, na época ainda uma empresa estatal portuguesa de energia, mas tecnologia ali eu já tinha cheirado o que estava acontecendo na internet no mundo, do ponto de vista de dados. E eu falei, essa onda de tecnologia vem para ficar, o Brasil não vai estar fora do que está acontecendo globalmente. E o primeiro passo foi montar uma Venture Builder com outros sócios, para a gente colocar ali um pouco de dedicação de tempo, um pouquinho de dinheiro, né? Estamos falando de 2003, final de 2003. Bem no comecinho, né? Então ainda era dial-up, não tinha smartphone, não tinha cloud, não tinha AI, não tinha nada disso. AI era uma bela de uma macro que você fazia no Excel e olha lá. Tem o Google. Google começou quando? Foi... Final de... meados de década de 90, né? Aí ainda tinha concorrente de Google, ainda, Yahoo, AOL, etc. É que o Google era naquela interface antiga, assim, que você nem usava direito, né? Nem conseguia usar. Exatamente, né? Exatamente. Mas foi ali que eu fui mordido por tecnologia, pelo dinamismo, acho, né, principalmente do setor. E aí a gente veio construindo uma história de empreender, de gerar valor, de errar, né? De acertar um pouquinho mais do que erramos. E aí passamos a ser uma gestora, primeiro fundo, e a história foi andando, diversas ondas tecnológicas. O primeiro fundo veio quando? O primeiro fundo de capital de 2006. Legal. Né? Que é o Criatec 1, que é uma jornada que a gente construiu muito a quatro mãos com o BNDES.
que a gente chama de um primeiro fundo de inovação brasileiro, do tamanho que é o Criatec. 36 companhias, 100 milhões de reais. Pô, legal. Em 2006, né? Empreendedorismo, startup, todas essas palavras. E tinha lá dentro ou era mais já? Tinha. A gente fez Arvus, a gente fez, que era hardware para máquina, né? Não tinha as máquinas inteligentes de hoje. A gente fez biotecnologia, a gente fez Bug, o Bug, sim. que virou Copert, né? Depois a gente fez Arvus, que foi para Hexagon, e a gente fez IMEV, probiótico para nutrição animal, que a gente fez saída para os próprios empreendedores, de tão saudável que virou o business. Então, a gente não falou muito de software, falamos de hardware, né? Que para VC é uma coisa um pouco diferente. Mas é o que tinha de inovação naquele momento. Era uma inovação um pouco mais bruta. Que é onde a gente se situa bem. Também, né? Completamente diferente. Né? A construção ainda era em cima de máquina. Né? Nem tinha essa visão toda que a gente tem hoje. Imagina. Não tinha isso aqui. Né? Podcast. Não estaríamos aqui, né, em 2006. Blogs. Não. Nem Orkut tinha nascido ainda naquela época. Eu descobri uma coisa que a gente era colegas então no Santander, sem saber, porque eu trabalhei no Geral de Comércio, que foi comprado pelo Santander quando eles chegaram, acho que foi a primeira compra antes da Banespa. Eu saí na saída do Noroeste, quando o Santander comprou o Noroeste, eu fiquei lá um pouco e aí eu saí e fui para a ES. Legal. Foi uma bela escola, eu peguei crédito na área de corporate, foi uma bela escola, recomendo a todos como olhar um balanço. E eu fiquei curioso, Renato, da Venture Builder para transformar em uma gestora, foi natural ou foi algumas descobertas? Quando você teve o estalo de fazer isso? Não tem estalo, não, Rodrigues. Vou te falar assim que é conta. Né? Sim. A gente que não tinha capital proprietário para ser um investidor âncora de um primeiro fundo que justifica a constituição de uma gestora, a gente ficou acompanhando durante muito tempo o amadurecimento de mercado. Né? Quando vem um BNDES com o Criatec, ele é o seu investidor âncora. Sim. Aí faz sentido você criar um chassi de uma gestora. Com certeza. Que não é algo trivial, não é lúdico, né? Um monte de gente vem, vou montar uma gestora porque eu arrumei os primeiros 10, 20 milhões de reais. Cuidado, converse muito mais antes de tomar uma decisão como essa. Então, não foi estalo, é uma decisão econômica que, se feito no momento errado, não se sustenta. Sim. É uma estrutura cara, enfim, você tem uma exposição do ponto de vista pessoal, de risco, etc. Então, na hora que a gente entendeu que o mercado realmente amadureceu, que a gente teve um investidor âncora, foi a ideia da gestora e do primeiro fundo. E quando que vocês começaram a criar novas roupagens? Porque entendo que depois do BNDES teve a estruturação, né? Quanto tempo depois vocês criaram o segundo fundo? Como foi essa estruturação? O segundo fundo, aí já estou falando da história combinada, né, de capital, porque em 2019 a gente faz uma fusão entre duas gestoras. Né? Legal. Então o fundo 2, que era o fundo 1 de uma das gestoras, já pegou uma outra onda. Aí eu peguei uma onda de 2011, uma onda já mais de internet, uma onda mais de B2C, mas a gente conseguiu fazer desde infraestrutura de mercado financeiro, a GovTech já tinha e-commerce, então você já tinha um leque muito maior para se divertir no fundo 2. Investidores institucionais públicos, né, fundos de pensão, basicamente. A gente adoraria ter mais até no Brasil, é um dinheiro super carente que a gente precisa no setor. Então, acho que cada safra de fundo, você de um lado, você enfrenta ou você tem que fazer multiplicação de capital daquele empreendedorismo que está ali à disposição. Não é uma vontade nem do Renato, nem do Kira, nem de nenhum gestor. Falar, eu vou fazer um fundo nessa tese. Isso é uma besteira, isso vem de baixo para cima. Né? Eu posso ter uma boa sensibilidade, entender uma dinâmica setorial, mas enquanto não faz fila na minha porta de empreendedores, não faz sentido eu ter um veículo dedicado. Então, os fundos agnósticos, eles eram agnósticos porque tinham que ser, porque senão não tinha deal flow. Você não tinha deal flow. Né? Então, hoje, se você olha assim, acelerando bastante o filme, você tem as casas cada vez mais se especializando nas suas trincheiras de preferência, né? De conhecimento. Então, o fundo 3 foi outro desafio.
É o primeiro fundo com olhar de meio ambiente do Brasil, de 2013. Então, tudo que a gente viveu aí, vem vendo de ESG, de clima. Em 2013, a gente montou um portfólio de 9 companhias com esse olhar ambiental. Biotecnologia para a indústria têxtil. Smart Breeder, por exemplo, para agro. Né? Foi um leque CHP em biogás. Enfim, bastante coisa, mas com foco já ambiental. O fundo 4, aí já é mais agnóstico ainda, é o Criatec 3, então a gente fez o 1 e o 3. 36 companhias de novo, num leque que também vai de agro a marketing, a governo, tudo que você possa imaginar. Porque a tecnologia, ela vai, né, as ondas vão pegando, ninguém fica ileso às ondas tecnológicas, né? Maior ou menor velocidade, mas a tecnologia nunca para. E aí o fundo 5, sim, a gente já começa a ter pipeline suficiente, track record dentro de casa suficiente para fazer um primeiro lab de um fundo dedicado, que foi o agro, que a gente fez 5 investimentos. Né? Aí o fundo 6 e o fundo 7 é a mesma coisa. A gente fez setorial não para o agro, a gente fez para serviços públicos de massa, que são as GovTechs, educação, saneamento, etc. E o fundo 7 é um fundo focado em clima, em que agro está completamente conectado. Completamente conectado. Fiquei curioso, na verdade, Renato, que você falou que de 2006 para 2013, 5 anos, foi... você falou que teve uma mudança gritante, né? Gritante. De prospecção, gritante. De prospecção, de acesso, de mercado, né? Gritante. Você acha que foi o fundo que teve uma mudança maior em relação a tudo para trás que você olhou? É difícil falar, cara. Porque tinha aquela crise também em 2007, né? 8, aí... 8, normalmente quando tem uma crise financeira, aí cria oportunidade, né? É porque ele vivenciou um negócio que a gente não vivencia mais, né? Porque, tipo assim, é uma mudança muito drástica de, tipo... É como se você estivesse falando assim, cara, eu tô num ambiente meio off para um ambiente totalmente on, né? Acho que a curva ela não é linear do ponto de vista tecnológico, né? Você tem alguns saltos discretos, né? Então, sei lá, até 2007, 2008, você não tinha cloud, era no máximo um colocation de uma máquina que você conseguia, né? Que ninguém nos ouça, mas muito servidor na mala dos Estados Unidos para cá, porque era muito mais barato. Sim. O consumir tecnologia era desktop na sua mesa, era um outro tipo de relação. Sim. Então, por isso, mais hardware, mais biotech. A gente tem a MagnaMed, né, de curiosidade, que é a maior fábrica de ventilação pulmonar do Brasil, é desse fundo 1, de 2006. Né? E que bom que deu certo, que a gente atendeu 70% da Covid do Brasil. Aí você tem 2008, chegada do smartphone, cloud já muito mais maduro. Então você dá um salto porque você barateia o empreendedorismo. Né? Te acelera e te tira um custo fixo de empreender. Né? Mas a adesão ali da 2008, ela teve uma curva de adoção que demorou um pouquinho. Por isso que eu acho que pegou bem no ponto que você falou, 2011. Ali já estava tracionado, entendeu? Isso. Mas é um pouco do que a gente assim, olhar quando a gente fez o fundo agro, né, em 2019 para 20. 20 a gente abriu o ano fazendo AgroTools. Legal. Sérgio, tá aqui, ó. Sérgio Rocha, um grande abraço. E a todos lá, Breno e companhia. Você tinha já um universo de agritechs razoavelmente madura, empreendedorismo, vamos dizer, mas não dá para você falar, vou fazer um fundo de $500 million de agro. Você ia sentar no dinheiro, não ia ter o que fazer. Né? Fazer bem feito, principalmente. Então, as coisas demoram para ir amadurecendo. Né? O governo que a gente olha hoje e tem um fundo dedicado, há 10 anos atrás, quando a gente fez os primeiros... Né? Nossa, mas você comercializa para governo, como é que é isso? Né? Tem todo um fantasma ao redor. E depois vai amadurecendo. Hoje, por ano, deve ter entre 800 e 1.000 startups só de governo todo ano. O agro não é diferente. Né? Então, tem uma onda de adoção e de empreendedorismo que vai amadurecendo com o tempo. E outros setores, depois, ele vai esfriando. Né? O que era uma onda de e-commerce lá em 2006, 2007, 2008, que a gente pegou bastante coisa, hoje já não é. Hoje você tem coisas marginais, logística,
armazenagem, né? Mas o e-commerce não é um espaço para empreendedor, né? Virou coisas grandes. Então acho que todos os setores passam por curvas similares, mas o agro acho que ainda está numa rampa, está longe de bater no teto e no volume que a gente pode gerar de oportunidades no Brasil, sem dúvida nenhuma. Porque o Brasil é agro, né? Então a gente tá numa vertente muito positiva. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha investimento aqui no agronegócio em relação às outras verticais, você vê que não caiu tanto quanto o restante, né? Não. É mais de 20% do meu portfólio hoje é agro. É agro. De 60 companhias eu tenho o Brasil tem vantagens naturais, né? Nesse setor que talvez não tem outras áreas, outros setores, né? Que abundância, né, de recursos naturais e muitos problemas para resolver. Então isso é importante também. Tem muitos problemas, né, dentro e fora do porteiro que não tem lá fora. Então é mais fácil você resolver problemas, mudar hábitos do que talvez num mercado. Uma predisposição maduro, geográfica, né? Muito forte, né? Que assim, de novo falei para vocês que eu estava lá fora. Não tem nada que a gente fale de agro brasileiro para um gringo que ele não se impressione. Seja do tamanho médio de uma fazenda aqui, seja do número de safras que a gente tira no mesmo ano. É tudo muito superlativo. Né? Então, a predisposição geográfica acho que permitiu a gente há anos atrás. Depois tem Embrapa, acho que tem uma série de coisas que vão se somando para fazer a potência que é no agro, que é o Brasil hoje. Mas tem muita eficiência para trazer. Eu acho que a gente ainda vai ser cada vez mais responsável por alimentar os próximos 2, 3 bilhões de pessoas aí nas próximas 3, 4 décadas, né? O Brasil é o cara. É o cara, definitivamente. Eu costumo falar que não só alimentar, mas também levar tecnologia nossa para fora, que eu acho que é um dos pontos que acho que eu queria abordar contigo da sua viagem, né? Contar um pouquinho de como foi essa viagem, porque no final a gente está indo lá não só apresentar o Brasil produtivo, mas também o Brasil tecnológico, né? O Brasil tecnológico dentro da porteira, fora da porteira, que está fazendo com que o agro ganhe cada vez mais relevância, né? Acho que não só isso, né? Assim, diversas sensações assim dessa viagem, Rodrigues. Assim, tem uma de forma geral, de novo, eu vou cometer o famoso pecado de falar pela média. O agro ainda muitas vezes é percebido como mais um setor de América Latina, de Brasil, então uma coisa meio distante. O que eu quero dizer? Eles entendem o tamanho do agro, da relativa importância do Brasil para alimentar o planeta, etc. Mas eu ouvi muito. Vocês não têm geração de dados, vocês não têm controle, vocês não têm acesso. Enfim, coisas que você tem que parar e chacoalhar. A pessoa fala, não, peraí. Né? Tudo errado. Que Brasil você tá falando? Você pode falar de qualquer outros ou de vários setores, mas esse setor não. Né? E é muito comum, o Kira deve receber isso. Né? Muito empreendedor de fora do Brasil. Sim, demais. Que bate aqui na porta, fala: eu descobri ouro que o brasileiro não descobriu. E aí você tem que pôr o empreendedor e falar: amigo, senta aí, deixa eu te contar uma coisa. Vem cá. Né? E aí você apresenta empresas que ou do próprio portfólio ou de outros colegas, do Kira, etc. Para falar: olha, aqui eu já tenho... de novo, voltando aqui ao caso da AgroTools, né? São 270 milhões de hectares 24 horas por dia gerenciado pela AgroTools. Não existe no planeta isso. Né? Mas pouca gente conhece, né? As grandes corporações, etc. Mas para uma pauta de investidores, ainda é um processo de educar. Né? Ele coloca a gente lá fora com outros colegas, só pegando como exemplo, sistema financeiro. Né? Tem muita gente que tem uma percepção também meio confusa de Brasil. Quando você explica o Pix, aí dá um estalo no cara. Fala: Brasil já faz isso? Fala: não, o sistema financeiro mais eficiente do planeta é meu, cara. Né? Você não está entendendo. Você tá olhando para onde? Né? A gente é case global. De qualquer banco central do planeta é Banco Central brasileiro. Puta case. O Citi contratou uma startup brasileira para fazer toda a operação dele, cara. Então a gente está nessa jornada de educar melhor o investidor, principalmente foi essa agenda que a gente teve lá fora, sobre a qualidade do que a gente faz no agro brasileiro. E isso não vai só
porteira para dentro, agricultura de precisão, etc. Mas porteira para fora, uma agenda mais ampla, quando a gente está falando sobre clima, né? Preservação florestal, legislação florestal, etc, etc. Então, é um problema ainda, por isso que você tem assim, umas situações, né? Um saco de sensações quando você está conversando. Tem muita gente que sabe, que te deixa a gente muito satisfeito quando está falando de Brasil. Tem muita gente que ainda tem um pré-conceito por ignorância de saber que isso existe. Por não estudar, né? Porque não quer olhar, né, cara? Acho que isso é um problema também. Tem uma questão geográfica, o europeu ainda olha muito o umbigo. O Brasil, né? A coisa que o Brasil faz mal é a parte de marketing, né? É uma coisa que eu descobri a semana passada, a gente levou um grupo para Piracicaba, né? Um grupo de argentinos. E a gente foi lá no Parque Tecnológico, o Flávio do APLA, que é uma associação de produtores de cana, e ele apresentou, ele falou, não, a gente tem muita tecnologia aqui na parte de cana que não tem lá fora. Eles já levaram para 50 países a tecnologia de cana, que aqui é única, né? Não tem tecnologia. Não, imagina, não tem ninguém passa nem perto. Né? E a gente viu em março, quando a gente estava lá em São Francisco, quebrou o Silicon Valley Bank. Falei, não, aqui tem uma oportunidade para os fintechs, agri-fintechs, para ir para os Estados Unidos, porque lá eles não conseguem lidar com juros que subiu 1 ponto, 2 pontos, aí quebra tudo, né? A frase que eu ouvi, qualquer estagiário do Banco Brasileiro teria evitado o problema de Silicon Valley. É pura verdade, é pura verdade. Então, acho que da viagem lá de fora, Rodrigues, foi isso, assim, acho que mixed feelings, né, mas... Acho que o lado bom, acho que quem investe em tecnologia, você sempre enxerga o problema como oportunidade. Sim. Eu acho que se a gente continuar fazendo melhor essa agenda do agro lá fora, essa agenda verde do agro, essa agenda social do agro, né, que eu falei algumas vezes, não são agendas diferentes, isso está completamente conectado, é uma agenda só. Né? Tem uma oportunidade bizarra para a gente fazer mais agro, melhor, maior. Sou mega comprado. E a gente está no momento Brasil, assim, com relação ao mundo, né? Lógico, por grande parte mérito do Banco Central, que agiu bem no momento. Corrigiu antes de todo mundo, né? Eu acho que a gente está num momento muito oportuno de crescimento, dado todo esse cenário global, né? E dada a solidez bancária que nós temos aqui no Brasil. Acho que a gente tem uma vantagem competitiva para colocar o agro cada vez mais mundo afora. Sem dúvida. E não só o agro, né? O Brasil como um todo virar uma potência mesmo. Então acho que a gente está num momento muito oportuno para que tudo isso aconteça. Eu acho que essa agenda de divulgação e de propagação do que é o Brasil, do que é o real Brasil. Estamos aqui numa agenda que é ótima para isso. Exatamente. Acho que favorece muito, né? Tem muita gente séria, tem muito empreendedor sério em agro. Né? O empreendedor mais maduro, é uma vertical de novo que a gente adora, se diverte. Não é só agronômico, né? A gente vê que são founders que nem pessoal lá do São José dos Campos que estão olhando para o agro, eles não são do agro, mas eles têm tecnologia geoespacial, que tem... A gente já ouviu muito disso, que assim, de novo volta aqui, por exemplo, da AgroTools. Todo mundo falava, não, mas você tem que estar na Amazônia para investir em empresas que vão cuidar da Amazônia. Eu falei, eu não preciso investir na Amazônia, em tecnologia da região amazônica para cuidar da Amazônia. Né? A AgroTools é um típico exemplo que está lá com a parte de pesquisa e desenvolvimento em São José dos Campos e deve ser uma das plataformas que mais cuida de Amazônia, de Pantanal e de outros biomas no Brasil. Mas, de novo, é um processo educacional, que o agro está na Faria Lima, o agro está em um monte de lugar. Um monte de lugar. Não, o Brasil é agro. Onde você olhar vai ter agro, cara. Não tem jeito. Os primeiros founders foram todos agrônomos, né? Os alquianos, que não é ruim, mas hoje a gente vê que o perfil do founder dentro do Agri-Food Tech é muito mais diverso, né? Então, isso é bom. Sem dúvida. Essa diversidade é positiva demais. Né? Exatamente. Me fala um pouquinho, Renato, quantas empresas, então, no agro vocês investiram, foram gestores em relação a... Entre acertos e erros e acertos, acho que foram mais de 20. A gente tem 10 hoje. Vendemos 4 ou 5, 3 ou 4 write-offs. Legal. A gente hoje, nessas 10, se não me engano, 9 ou 10, a gente tem o fora da porteira, tem o dentro da porteira. Fora da porteira, de novo, como uma AgroTools.
A gente tem rastreabilidade, a gente tem B2C de orgânicos e cereais, que é a Raízes. Legal. A fintech, a Lacos, que é uma central depositária que a gente faz bastante coisa para o mercado financeiro. E a gente tinha lá, sob gestão, vamos dizer assim, mais da metade do CRA do Brasil emitido. Dentro da Porteira, a gente está muito... rastreabilidade pela Cotrace, eu acho que é uma palavra do momento. Sim. Né? Rastreabilidade em blockchain. Dentro da Porteira, a gente está muito forte em proteína, então com Calmed no leite, Agrisolos na avicultura, confinamento, que a gente fez a fusão de 2 companhias nossas, que era Intergado e a AGA. A gente fez a fusão que virou a Ponta, e que a gente tem 70% do confinamento do Brasil. A Smart Breeder, que é super forte em sucrocoleiro. Então, enfim, a gente está fora e está dentro, porque de fato o agro é um planeta, né? Por si só. Né? Sim. Mas proteína também eu acho que é um olhar que pouca gente ainda dá no Brasil e é super divertido. Sim. Né? Muita gente vai nos crops, né? Em grãos, que é o clássico. E a gente se posicionou... O mais carente é esse de proteína animal, né? Que tem muita oportunidade, mas não é fácil, né? Esse mercado, mas cada vez... Eu acho que... eu sou bem suspeito, eu trabalhei muito tempo com confinadores, né? Eu acho que o mercado vai enxugar e a gente vai falar de uma coisa só, porque o agricultor vai virar o produtor de proteína na tem frente. Isso também, acho né? que vai estar... a cana é uma cadeia cada vez mais integrada. Sim, etc. vai estar mais integrado cada vez mais. Acho que é isso aí. Acho que pecuária é um mundo que as métricas, né, são sempre um pouco mais difíceis, então acho que tem um trabalho mais árduo ali de balanceamento e de amostra, né? Mas acho que é um negócio que vai chegar ao longo. Acho que é o tipo de inovação que te facilita nisso. Acho que... As respostas vão chegar. Acho que a tecnologia está trazendo essas respostas aí. A tecnologia, ela te permite acesso, né? Mas acho que o conhecimento do acadêmico da Exalc continua sendo a peça importante desse... Para a construção, né? Acho que sem isso, sem esse conhecimento para algumas cadeias, não adianta você fazer o software, a plataforma. Se você não tem o conhecimento zootécnico ou veterinário ou agronômico, não vai te adiantar nada ter um co-founder dev das galáxias, não adianta absolutamente nada. Né? E você estava comentando sobre um fundo de clima agora, né? Que vocês estão lançando, né? Ele está rodando agora. A gente lançou ano passado, a gente já fez o primeiro investimento, que é na vertical... Qual que é, só para entender, né? As pessoas falam clima já, né? A gente vai para Marte, né? A gente vai para um monte de lugar. O que é para a gente a agenda climática? Diversos desafios dentro da agenda climática, né? De descarbonização, aquecimento global, etc. Você tem algumas verticais que são mais importantes ou que estão mais mobilizadas, né? Para se reinventar. Então, a parte de reflorestamento nativo é uma delas, transição energética é outra, economia circular é outra, água, né, que envolve saneamento. Então você tem algumas dessas verticais que estão sendo questionadas para ser um acelerador para a gente salvar esse planeta e não assar aqui nesse planeta. Qual o problema que boa parte deles enfrenta? Velocidade e custo. Né? Hoje ainda para você reflorestar 1 hectare na velocidade, no custo que a gente precisaria, não tem tecnologia. Né? Então, a ideia do fundo é investir em tecnologias que vão fazer essas verticais andar na sua velocidade e no seu custo. Não adianta a gente pagar mais caro para reflorestar 1 hectare, pelo menos não por enquanto, do que você produzir uma saca de soja. Né? Primeiro a gente vai comer, depois a gente vai salvar o planeta. Né? Então, estou brincando aqui com algumas situações. Sim. Então, essa é a ideia do fundo, investir em tecnologias que façam essa agenda andar. E a primeira investida que a gente fez foi numa empresa de biotecnologia chamada AGES, que nasceu na Universidade Federal do Amapá. E ela tem um repertório, ela tem um foco de extrair ativos amazônicos, moléculas basicamente, sementes, enfim, da biblioteca amazônica, para cuidar de envelhecimento populacional, que é uma questão que a gente vai ter que lidar e está lidando cada vez mais no mundo. Então, com isso, eu protejo a floresta, que eu preciso proteger esses ativos que estão lá. Eu tenho uma questão social, que eu tiro aquela pessoa que foi cavar buraco no rio para achar ouro, para tratar a floresta como parceira. Né?
cuidando de uma agenda, de uma tendência, de uma questão planetária, que é envelhecimento populacional e envelhecer com qualidade. Então, é muito mais do que simplesmente uma empresa de biotech, de health tech. Ela é uma empresa que foi investida pelo fundo porque preserva, tem uma questão florestal e social muito forte na Amazônia. E para cada uma dessas verticais, a gente vai cada vez mais construir os portfólios. Mas a gente já soltou o fundo ano passado, fizemos o primeiro investimento. Final do ano, a gente trouxe o BNDES com o que a gente chama de Blended Finance. A gente é o primeiro fundo a ter um mecanismo de first loss, que a gente chama no Brasil, como se fosse uma cota sub, em que o BNDES segura as primeiras perdas, né? Por isso que a gente chama de first loss. Legal. Tá bem bacana. E qual a tese em termos de estágio que você vai investir, o tamanho do cheque? Eu sou uma casa early stage. Geografia, é só o Brasil? Não, a parte de clima a gente vai ter que importar porque senão tecnologias. Não, ainda não, o empreendedorismo não está maduro. Tem muitas ideias, mas coisas práticas mesmo. Não tem. Mas é uma agenda super legal. Por exemplo, em Europa, a vertical de transição energética é muito forte para eles. Então a gente está olhando companhias lá fora para trazer. Mas Brasil faz parte da nossa tese sempre. Né? Então, para cada uma das verticais dentro da estratégia climática, o Brasil pode se resolver mais em algumas, em outras a gente vai ter que trazer de outras geografias. Mas capital, nossa habilidade, onde a gente contribui, mais que o tamanho de cheque, onde a gente contribui na mesa, é no early stage. Né? Então, a gente como gestor ativo, então para 100% do portfólio que a gente investe, posição de conselho, governança atuante, muito disponível. Mais do que ser uma receita de bolo, é o grande barato. A gente que foi empreendedor, boa parte dos sócios da Capital, a gente esteve do outro lado da mesa. Então, é onde a gente se diverte, né? Onde a gente gosta de estar. Então, para ser ativo do jeito que a gente gosta, é o early stage. O pré-seed, pré-operacional, tem que tomar cuidado por uma questão de risco e prazo do fundo. O late stage já ficou sem graça. Aí é outro tipo de discussão que a gente já começa a perder um pouco a contribuição e é melhor sair fora, né? A hora do fundo sair. Já tem mais cartas na mesa ali, já não dá para você são especializações. Tem gente que está mais focado aqui, tem gente que está mais ali. E para achar deal flow fora do Brasil, você tem parcerias lá fora? Como que você... Kira, 20 anos, né? Que... Até a gente se conhece há quanto tempo, né? Sim. Mas é uma agenda que a gente, nas viagens que a gente faz aí mundo afora, a gente está sempre trocando com muita gente bacana. Tem muita coisa passiva que bate, né? Quando você tem 20 anos de história, então você acaba criando ali uma marca. Então, poxa, quero falar sobre uma inovação um pouco mais profunda, independentemente do setor. Normalmente esse empreendedor mais nerd bate na nossa porta. Legal. Porque é um tipo de inovação que a gente realmente gosta. B2B, né? É uma coisa que a gente gosta. Mas ativamente a gente tem que estar trocando, conhecendo colegas de mercado, os principais centros de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras, universidades. A gente está sempre... Você tem que estar sempre perto. Sim. Está sempre perto. Até para nutrir ali aquele pré-operacional que você acredita no momento certo de você pegar o cara. A gente fala disso. A gente tem um programa de nursery, né? De você cuidar do bebê. Ele cresce. É super importante. Não, senão você não cria o mercado, né? Mas mais importante, que você vai concordar comigo, tenho certeza, é você conhecer as pessoas. Né? Relacionamento. Né? Relacionamento. No agro é muito importante, no venture também, né? Porque... Se você investe em pessoas, você investe no empreendedor e você vai ficar com aquele cara, né, com aquela empreendedora 5, 10, a gente tem investida com 14 anos. Então, se você não se conhece ali, e é mútuo, né? Eu posso ter gostado do Rodrigo, o Rodrigo não gosta de mim e tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Mas se eu forço ali um deal rápido demais, em que a gente não deu tempo de se perceber, chance de dar problema, então... Chance de dar é grande. Eu vou te falar, Rodrigues, é quase 100%. É isso. E você precisa de tempo para isso. Então a gente não é uma casa que faz deal rápido, a gente não faz questão disso. É um namoro, né? Tem que namorar para depois casar. Exatamente isso. Né? Não tem perfeito, a gente também não é perfeito, mas ter tempo de ser transparente é importante. E uma coisa que eu falo muito para o pessoal que eu trabalho é tem que ter bom senso. Tem que ter muito bom senso nisso aqui, porque no final são pessoas que estão tentando fazer uma coisa nova e que não sabe se realmente vai funcionar, e a gente tem que ter o bom senso de falar assim, cara, ajudar da forma que pode e ser transparente pra caramba, tem que ser. Não existe...
Muito investidor que chega pra gente, né? E fala, não, mas você investiu num time, no produto, no mercado, então, vendendo assim, então você sabe tudo, né? Eu falo, eu não sou uma cadeia de renda fixa, né? Que eu compro um papel do Brasil para 2035 e sento, né? Não, a gente investe em inovação tem sempre algo desconhecido. Sim. Das pessoas, do ponto de vista da tecnologia, da regulação, do que acontece nas outras geografias. Então, eu vou até onde existe informação disponível, no limite, mas tem um fator do desconhecido. Né? E a sua perspectiva é diferente da perspectiva do outro também, né? Então acho que a gente tem que ter essa noção de tipo se colocar na cadeira do cara e falar, puta, ele tá olhando para esse do lado porque ele tá enxergando dessa forma. Isso. E aí você tá lá, você complementa ele, você chacoalha, manda ele para casa dormir e acordar, fala, pensa nisso. Né? Esse é o papel de um bom conselho, de uma estrutura profissional para dar suporte para ele. E quantas pessoas vocês têm na Capital hoje? Acho que a gente está com 19 ou 20 agora. São Paulo, Belo Horizonte, os 2 principais locais. Legal. Florianópolis e Porto Alegre. 4 bases, mas a gente tem investidas em 14 estados hoje. Legal. Quantos tem no portfólio? Acho que estamos com 59, 60, Rodrigues. Legal. Tudo no Brasil, todos startups brasileiros? Todas startups brasileiras. Todas verde e amarelo. Tá. Muito bom. Mas de novo, é onde... onde você conhece melhor. Né? Então... É onde a gente consegue ser ativo, onde a gente tem relacionamento, onde a gente criou um poder para atrair empreendedor, para falar com o investidor. Eu não vou ser mais um investidor no cap table de uma empresa na Califórnia, por mais sexy que ela seja, ou em Israel. Eu não vou me divertir, não vou ter o prazer que eu tenho, que é fazer VC do jeito de capital lá fora. Pelo menos não hoje, quem sabe isso cresce. Mas hoje, Brasil é o nosso local, é onde a gente tem conhecimento, onde a gente consegue ser ativo e está muito perto do empreendedor. De novo, é o que a gente gosta de fazer. Né? A gente não tem empresa em que a gente não tem posição ativa de gestão. E você comentou um negócio aí, a gente gosta sempre de falar, quando a gente fala com as pessoas que investem no mercado, né, no ecossistema, o quão importante é o founder para você? Ele é o cara, meu. Ele é o cara. Né? Pro bom e pro mal. Pro bom e pro mal. Né? Pro bom e pro mal. A gente gosta assim, é meio curioso. Né? Curioso não, é fato. Esse tipo de inovação que a gente olha para esses setores em que o Brasil é protagonista, né? Sim. Então vai do agro, mineração, climática, IoT, etc. Para esse mundo B2B, principalmente, então uma coisa que eu brinquei mais de nerd, né? Um empreendedor mais cabeçudo. Naturalmente me produz hoje um empreendedor médio de 42 anos de idade no portfólio da Capital. Não é interessante isso. Não é pré-requisito, tá? Quem quiser, tem 18 anos de idade, tem um bom projeto, não tem esse problema. Mas alguns traços, né, dessa personalidade. Querendo ou não, a pessoa com 40 plus, né, tem um nível de maturidade para entender governança. Né? Eu já passei por uma certa arrogância juvenil em que você sabe de tudo e você não precisa do cara. Não, me dá o dinheiro, não me atrapalha, não me incomoda. Né? Essa pessoa não está pronta, para a gente pelo menos. Né? Então... como eu sou um gestor ativo, faço questão de estar perto, de ajudar o CNPJ naquela startup, o nosso projeto é fazer daquela startup um case de sucesso. Se eu não tenho um empreendedor que tem essa capacidade de entender que governança faz bem pro CNPJ e que ele sim no CPF pode ficar incomodado, pode ficar pé da vida, etc., ele não está preparado, pelo menos para a nossa cartilha. Então nossos critérios também, esse coachability. Né? Se o cara dá para ensinar ou não, dá para ele escuta. E não é uma discussão de certo e errado, Kiga. Tem muita gente que faz isso e está super bem. Mas não é onde eu vou me divertir, então... Né? Pelo menos achar que vou conseguir contribuir. Acho que tem funcionado. Não, tem funcionado. E acho que é saber escutar, né? Mas isso vem com a idade, né? Isso vem com a idade. Isso vem com a idade. A gente teve uma molecada muito boa, de novo, 120 transações que a gente fez até hoje. Teve velho muito ruim, e teve jovem muito bom. Então tem de tudo, mas ter a maturidade, né? O que eu brinco muito com a molecada, que a gente faz lá o VC Challenge, né? Mais de 3 mil jovens todo ano. Todo mundo quer empreender, todo mundo quer montar sua gestora, todo mundo quer fazer VC, né? Como se fosse só diversão, né, Kira? E não é assim. Então, o que eu brinco com eles, assim, você já fez análise? Não importa se é Freud, seja lá quem for, mas um pouquinho de autoconhecimento
É super importante para saber o que você quer fazer da vida. Depois desse estágio, né, com você conhecer suas limitações, é onde você começa a falar, pô, Rodrigues, eu tenho um projetaço aqui, mas eu preciso do dinheiro do Kira e da sua ajuda no conselho. Pô, isso é de uma beleza, né, de uma humildade que facilita a nossa vida. Né? De novo, para a construção de uma startup. Não é uma discussão de egos, de CPFs. Né? As pessoas precisam desapegar um pouco dessas, né, da questão pessoal. Mas, de outro lado, somos seres humanos. Todo mundo tem esse fator na mesa. Mas é um negócio que a gente fala muito do mercado da diferença do mercado de venture capital e do mercado de startup, dentro do ecossistema, como funciona, para o mercado financeiro, né? A gente fala assim, cara, é muito mais colaborativo, hein? As pessoas são muito mais abertas, as pessoas falam o que precisam. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Para que aconteça, tem que ser, né? Ser. Mas me conta um pouquinho mais desse VC Challenge que você falou, como que funciona para as pessoas que estão nos escutando aqui? Super coerente com o que a gente está falando aqui. A gente soltou isso em 2018, foi o primeiro ano que a gente fez, porque a gente recebia esse moleque lá na porta da Cap, na época, a 5 ainda. Pô, eu quero empreender, não, porque eu quero trabalhar na gestora, não, enfim, né, com aquela coisa lúdica, cadê a mesa de ping-pong, o saco de boxe, etc. E, tipo, pô, não é bem assim, é muito mais duro, é muito mais de longo prazo, enfim. A gente falou, vamos fazer uma jornada, né, de educar um pouco esse moleque universitário. Então a gente falou, todo mundo, né, os bancos tinham ali, eu vou fazer o desafio do fundo de ações, vou fazer o desafio... Pô, o VC não tinha um desafio. Né, que é para colocar esse jovem né, no dia a dia, na minha cadeira, senta aqui, pra você escolher quem que você vai investir e depois você vai sentar lá. Agora sou eu empreendedor, você não fala que é moleza, então agora senta aí e me cria um plano de negócio. Então a gente fez um desafio até hoje, a gente veio enriquecendo com conteúdo, mas que 1/3 do tempo esses moleques sentam no nosso lugar e tem que escolher um projeto para investir, justificar. E os outros 2/3, que é a parte mais rica, é sentar na cadeira daquela startup e falar, eu vou desenvolver este mercado ou este produto por causa disso, eu preciso de tamanho, cheque para fazer isso. Então a gente coloca um pouco de realidade com muita mentoria, né? Esse é um funil, vai tendo muita avaliação durante o processo. E esse evento veio crescendo, ano retrasado a gente trouxe o ensino médio. Legal. Ano passado a gente trouxe os Emerging Fellows, né? Que são os analistas das gestoras de venture, enfim, que participam, cada um tem sua barra, obviamente, de avaliação, mas foram mais de 3.200 jovens anos passados, com mais de 99 universidades, e eles estão indo agora, acho que daqui uns 2-3 meses vão para o Web Summit em Lisboa, que é a premiação que a gente sempre fazia, mas veio o Covid, a gente parou, com muito patrocínio legal todo ano, cada patrocinador traz uma vertical. Então, ano passado, a gente trouxe o pessoal da Fundo Vale, por exemplo, né, de impacto socioambiental. Então, a gente trouxe uma pauta super legal. Mas, de novo, é de graça, grupo de até 4 alunos, para aprender. Na medida do possível, a gente tenta levar bastante... Os finalistas são 4 que ganham no final, esse dos 3.000 que entra? São 3 finalistas, cada de ensino médio, universitário e de profissionais do mercado. Né? Legal. E é duro, cara. É duro, porque tem muita gente boa aqui. Quanto tempo demora esse processo? 45 dias. E depois, quanto tempo fica esse estágio? Não sei. Não, o processo todo da inscrição até o final duram 45 dias. Super intenso. Assim, a Capital fica uma loucura. Mas muita gente também do mercado, a gente convida muita gente, já estão convidados para participar das bancas de avaliação. E no final os trabalhos são, assim, já teve... Porque não só a gente chama em startup do nosso portfólio, como de terceiros também, né? Sim. Por uma questão setorial, tecnológica. E ano passado teve uma startup que foi analisada, que o empreendedor estava na final. Ele falou, Renato, o que está sendo apresentado hoje aqui por esse grupo, e que realmente foi muito bacana, ele falou, isso aqui é pauta da minha reunião de conselho. Então, assim, realmente na hora que você coloca a molecada com bastante auxílio, mentoria... Dá um guide assim direitinho aí. É impressionante o conteúdo que sai lá na pronta. Legal. Então, uma das agendas mais gostosas que a gente faz no ano E é uma vez por ano? É uma vez por ano. Sempre que é... Setembro, outubro, novembro. Depende um pouco da agenda de provas, dos outros desafios que tem de mercado. Mas de venture, eu acho que a gente é o único, o maior. Quando eu trabalhei na Bolsa de Chicago, a gente fez uma coisa parecida, né? O desafio lá de
operar um dia na mesa, a gente chamava os universitários, tudo isso, para ver quem ganhava mais no day trade, né, dentro do espaço de commodities, e bem legal. A vencedora do ensino médio do ano retrasado era uma equipe de 4, ela ficou sozinha, os colegas abandonaram ela. Ela ficou sozinha, levou até o final, ganhou. Ela nunca tinha saído da região metropolitana de Recife, então realmente uma menina com todos os méritos, tá numa bolsa no INSPER agora. Nossa. Puta, que legal. Então, aquelas histórias de Brasil, muito legal, muito legal. Tem que dar a cara a tapa, né? É isso, né? Não, é muito. Ano passado o Bernardinho abriu a palestra do evento, o técnico de vôlei. Que show. Quem fechou foi, num dos pedaços, foi a Ana Fontes, falando, né, do empreendedorismo feminino na região amazônica. Assim, é muito legal, é muito legal. Convidadíssimos já. Obrigado. Convidadíssimos. Obrigado. Pessoal, a gente não pode esquecer que esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E, Renato, eu queria entrar um pouquinho aqui na parte de gestão, porque você é o CEO da Capital. Como que você toca no dia a dia? Qual que é a sua, assim, a sua... Minha rotina? A sua rotina. Não sua rotina. Não temos rotina. Não temos um pouquinho, mas não é sua rotina. Na verdade, assim, é como que você faz a gestão desse time para fazer todo esse processo, porque é uma equipe grande que está espalhada pelo Brasil, né? E que tem uma necessidade de meetings, de reuniões para validações de tese. Então, acho que eu imagino que seja um processo aí que tome bastante do seu tempo e que é interessante a gente mas bacana. E, de novo, acho que tem quase 20 anos de história de muito erro e acertos. Sim. Que, né, Darwin vai te... Até nos processos ele funciona, né? Você vai mantendo aqueles que realmente vão funcionando. Então, acho que hoje a casa tá razoavelmente bem estruturada para essas agendas internas de pré-comitê de todos os fundos, né? Cuidando da prospecção, pré-comitê 1, pré-comitê 2, os comitês de investimento, formalização, preparação dos documentos que são submetidos aos sócios. Então, todas as transações passam pelos 6 sócios da gestora. A gente hoje é um partnership, é uma sociedade, então somos em 6 sócios, 4 associados e os colaboradores, mas sempre com a ideia de trazer cada vez mais sócio, que todos estejam o mais equilibrado possível do ponto de vista de participação. Existe formalização societária para isso, existe formalização para distribuição de performance, que é o grande incentivo econômico, né, quando a gente desceu aqui um pouco agora para fundo, né, o fundo como uma startup, ele nasce, cresce e morre, né, em 8 anos, em 10 anos, e como você incentiva esse pessoal, esse time de execução do fundo a ficar ali abraçado por 8, 10 anos. Né? Então, a distribuição de performance é o grande pote de ouro. Sim. Que você vai encher ao longo de um bom trabalho. Então, existe uma formalização para isso. Basicamente, metade do que é gerido, do que é gerado do ponto de vista de performance, fica para o time de gestão. Dependendo do caso, um pouco mais, um pouco menos, mas na média, isso é um pouco, acho que média até de mercado. Cada fundo tem um head. Então, eu ainda continuo o head do fundo 2, por exemplo. Legal. O Tomazella, que é outro sócio, é o head do fundo 1. O Profeta é o head do fundo 3 e assim vai. Estou no final do desmontar já o meu fundo 2, que é um fundo de 2011. Então, eu, isoladamente, tomo conta daquele portfólio. Hoje, quase que sozinho, porque já é um fundo que está com 3 companhias numa agenda de desinvestimento. Mas eu uso matricialmente da Cristiane, que é a minha sócia, que é a head de compliance. Sim. Então, convocação das assembleias, preparação de todo o documento para autorização das transações, etc. Então, os heads trabalham de forma matricial, né, com as áreas de serviço, jurídico, compliance, o Junqueira, que acaba sendo que é um sócio, ele acaba dando muito apoio para os heads em decisões de portfólio. CEO, né? Gustavo Junqueira. Então, discussões de fundo, constituição de portfólio, precificação, momento de saída, etc. E ele é responsável também pela prospecção de todos os fundos, ele e o time, o Thomas, etc. Então, também trabalha de forma matricial, né? Dependendo um pouco da potência que você precisa dar na prospecção de cada um dos fundos, o Junqueira e o time
vão acelerando ou desacelerando as transações, mas a gente acaba produzindo aí um conhecimento, uma capacidade de prospectar, de investir, de acompanhar, até pelos fundos que foram grandes, 2 fundos com 36 companhias, etc. A gente brinca que é uma indústria de fundos, mas mantendo uma alma de boutique. Gera uma troca muito grande, né? Vocês têm uma troca muito grande. Porque esse cruzamento aqui gera uma troca muito grande. Acho que é importante. Tomazella, que tinha um fundo de 36, está com uma, né? É o nosso especialista de M&A. Né? Que são momentos que você precisa... Você tem a hora que você vai cortar o cordão com o empreendedor, você pode ter questões pessoais, discussão de valuation, enfim. Então, ele é uma pessoa que matricialmente ajuda os outros heads de fundo a pensar a saída. Junqueira, novamente, na prospecção, deal, valuation, a cor de acionistas, etc. A Cris também, Rogério, ajudam bastante nisso. Então, essa forma matricial de a gente trabalhar, mas sempre com cada fundo tendo ali um pai da tese, que ajuda a prospectar, negociar, acelerar e desinvestir. Não. Muito legal. Cara, a gente está chegando ao final. Que pena. Passa rápido. Voa. Mas antes da gente finalizar aqui, a gente sempre pede pro entrevistado, pro convidado, falar pra gente o que você consome de conteúdo para se atualizar no mercado, livro, podcast, qualquer tipo de conteúdo, cara. Assim, já me perguntaram isso várias vezes, Rodrigues. Eu acho que eu não sou o melhor dos exemplos pelo menos para algumas pessoas. Eu acho que a gente recebe tanta coisa, né? Que, né? No dia a dia você está sempre aprendendo. Você abre o seu e-mail, tem 10 newsletters para você ler, de algum setor, de alguma tecnologia, etc. Eu acho que o que acaba puxando um pouco mais para um tipo de conteúdo ou outro é um pouco... Para mim, por exemplo, é o que cada fundo está olhando. Né? Então, você vai dar um mergulho aqui numa agenda climática ou numa tecnologia, você está olhando a IoT. Então, você acaba... Mas tem muito conteúdo à disposição. Tem. Muito conteúdo à disposição. Mas acho que a gente acaba vivendo tanto no dia a dia, principalmente para a gente... Cada startup que você vê, conhecer, MBA, você né? vai conhecer sobre uma área... É um MBA. É um MBA. Cada startup é um MBA. Né? De societário, tecnológico, Sim. de RH, de tudo que você pensar, passa no... Eu falei pro Kira, eu falo isso pro Kira direto. Eu falo, Kira, isso aqui é um MBA, cara. Isso aqui é... com certeza. Não tem... Não precisa estudar mais nada. Né? Mas eu acho que assim, o que foi importante para mim, eu tô sentindo falta de dar o segundo passo, eu acho que meu mestrado em economia me deu um ferramental. Eu tinha alguma coisa em ADM, depois passei bastante área financeira, eu acho que foi muito importante para minha caixa de ferramenta ter algumas ferramentas importantes. Modelagem, contabilidade, etc. Mas economia, principalmente em microeconomia, eu acho que me deu algumas ferramentas para análise setorial e algumas dinâmicas setoriais, até do ponto de vista de regulação, preço... Né? Enfim, eu acho que foi importante. Mas eu tento, na medida do possível, no dia a dia, não ler tecnologia, não ler muita coisa de empreendedorismo, desconectar. Legal. Desconectar, acho que é importante. É divertido, mas a gente não pode ficar viciado em videogame também. Né? Tem um momento que você tem que... Poxa, eu curti a família um pouco, deixa eu viajar, curtir uma praia. Amanhã eu tô indo pra Argentina, por sinal. Legal. Amanhã cedo. Vou com os filhos. Mas eu não tenho nenhum lugar fixo de leitura. Hoje em dia é muito mutável. Tá também, sempre, né? É muito mutável, né? Cada dia é uma... Cada enxadada é uma sucuri, né? Renato, e quem que tá escutando a gente que quer entrar em contato com você, como que faz, cara? renato.ramalho@kptl.com.br. Olha... Eu até preciso aprender, assim, mas eu sou sério mesmo, sou super disponível. Assim, acho que faz parte dos gestores, de todo mundo que está na comunidade de VC. Ainda tem muito para a gente educar. A gente precisa estar disponível porque ainda tem muita desinformação ou não informação, informação errada. Sim. Acho que a gente precisa educar investidor, precisa educar empreendedor. A gente está no começo da brincadeira. Completamente no começo. Né? O mato está muito alto. A gente tem que aparar esse mato. Então fica à vontade. LinkedIn, no meu e-mail pessoal, pode acessar. Se for comigo, é comigo. Se for prospecção, passa para o time de prospecção. Mas use e abusa. Diria que boa parte do nosso coração como gestor de VC tá conversando, entendendo a oportunidade para investir. Está perto de muito conselheiro bom, que muitas vezes está a fim de ajudar de outra forma, o Venture Capital. Então, a gente tem muito conselheiro de peso lá dentro. Fazer conexão, né? Isso aí. Isso aí. Pessoal,
muito obrigado por participarem desse... Obrigado pelo bate-papo. Muito legal. Renato. Pô, muito bom. Muito agradecedor Valeu. pra gente conhecer um pouquinho do que vocês estão fazendo aí. Parabéns pela história, porque... Obrigado. 20 anos de história no mercado. É bom ter alguém que já viveu pelas várias etapas desse mercado e estamos no começo ainda. E tá rindo e tá feliz depois de 20 anos. É isso aí. Exatamente. Não, muito legal. Aqui firme, né? E pegou momentos cruciais de mudança de mercado, que eu acho que é super importante. E vão continuar tendo. Sim, vão continuar tendo. Cada vez mais rápido. Bem-vindo ao Brasil. Cada vez mais rápido. Uma delícia, uma delícia. E pessoal, se você tá buscando fazer captação, falem com a EduLab, eu vou colocar o link lá no LinkedIn para o pessoal entrar em contato. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. Aproveito esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e na sua plataforma de podcast preferido. Pessoal, eu vou marcar lá o Renato, a gente vai colocar o Renato no LinkedIn e todo mundo vai ter acesso para falar com ele. À vontade. Valeu, gente. Até a próxima. Até.